Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos, né, depois de 3 semanas aí sem conseguir gravar nenhum vídeo, né? Foram semanas assim de muito trabalho aqui, muita correria, e eu não consegui me programar para gravar o vídeo. E quase que esse também não ia ser possível. Também foi uma semana corrida, mas eu falei assim, não, preciso fazer pelo menos um breve comentário aqui desse capítulo, porque o livro de Hebreus é um livro assim fascinante, é um livro muito importante assim para a compreensão de toda a escritura do trabalho salvífico de Cristo. Cristo ele é o foco, ele é o tema central de toda a palavra de Deus. Ele ele expande a compreensão que nós podemos ter de Cristo e do trabalho que ele realiza. Né? O livro de Hebreus é como se fosse um quinto evangelho. Então, nós temos ali, por exemplo, os evangelhos, a vida de Jesus aqui na terra, e nós temos o livro de Hebreus, a vida de Jesus no céu. Então, nós falamos no livro sobre a sua entronização, falamos dele como rei, falamos dele como sumo sacerdote, um novo Moisés, um novo Arão, um novo Melquisedeque, né, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, um juiz, o justo juiz. Então, nós temos ali vários aspectos da obra de Jesus. E o tema da lição dessa semana vem falando sobre o véu, né? O título é O Caminho através do Véu. Então, existe um caminho, um novo caminho que foi aberto para nós através do véu. Nós vamos ler o texto agora e vamos tentar entender o que isso significa, como é que isso se materializa nessa nova realidade do Evangelho, né, nessa nova etapa do plano da redenção. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, olha só o texto, como é que ele inicia, né? Ele fala assim, ó, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário. Por que fala de ousadia para entrar no santuário? Primeiro, no santuário terrestre, aquele que foi construído por Moisés, depois foi construído também por Salomão, e mais tarde por Zorobabel, porque Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão, então Zorobabel, após o retorno do cativeiro, construiu um novo. E nos dias de Herodes estava ampliando esse mesmo templo aí, e ele acabou sendo chamado também de Templo de Herodes. Por que ousadia? Quem podia entrar no santuário terrestre, o único que podia entrar no santuário, era o sacerdote. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo. Então, dentro do santuário, nós temos dois cômodos, né? Uma partição, né? Duas partições. Nós temos uma parte que se chama Santo e a outra parte que se chama Santo dos Santos ou Santíssimo. Então, somente o sacerdote entrava ali. E o sumo sacerdote entrava no Santíssimo uma vez por ano. Onde está a ousadia, então? A ousadia está que o ser humano, né, o judeu comum, aquele que não era do sacerdócio, ele não podia entrar. Ele entrava ali de forma cerimonial, ou seja, ele levava um animal para ser sacrificado, e o sangue do animal que ele levou entrava, levando os seus pecados para dentro do santuário. Então, o homem ele via tudo do lado de fora. Ele podia entrar no pátio, né? Havia uma passagem no pátio. Mas ele não entrava no santuário, porque se ele entrasse no santuário, seria fulminado. Ele morreria. Então, era terminantemente proibido. Quem entrava por ele era o sacerdote e o sangue da vítima. Então, tanto o sacerdote como o sangue da vítima eram símbolos, eram representações cerimoniais do ministério de Jesus. Então, o sacerdote ele simbolizava Cristo e o animal que morria também simbolizava Cristo. Então, nós temos o Cristo morto e o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, realizando o trabalho. O sangue desse animal era levado lá para dentro, assim como Jesus também.
ao morrer aqui na terra e ao ressuscitar, ele subiu aos céus e entrou, né, foi até a presença do Pai, levando ali as suas marcas, as feridas, o seu sangue, apresentando o sacrifício diante do Pai para que os pecados da humanidade fossem perdoados. Então, onde está o véu? Onde entra o véu nessa história toda? Né? Então, é dito aqui no texto que nós agora podemos entrar no santuário, temos a intrepidez, a ousadia de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, nós temos, o próprio texto responde, o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho. Interessante que ele morre, mas o caminho é novo e vivo. É novo e vivo caminho. E aí complementa pelo véu. Então nós temos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue, pelo véu. A gente vê que essas três coisas aqui as três são uma coisa só, porque o próprio texto vai declarar depois que o véu é a própria carne de Jesus, é o próprio Jesus. Então como é que nós entramos, né, no céu? Em que sentido Jesus é o véu? Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar do santuário. O santuário da terra, ele tinha 3 véus. Para que todo o trabalho fosse realizado, haviam etapas. Havia uma etapa do primeiro véu, a etapa do segundo véu e a etapa do terceiro véu. Então, o trono de Deus, né, onde ficava a arca da aliança, a arca do concerto, onde se encontravam os 10 mandamentos, ali onde se finalizava a obra, era onde se entrava uma vez por ano ali e se concluía todo o trabalho. Só era possível fazer isso atravessando o véu. Então, o que são os véus? Os véus eram as cortinas. Então, você tem uma cortina no muro do santuário, né? Havia um muro, né? O muro do santuário móvel eram feitos de linho. Haviam colunas, e essas colunas seguravam o tecido, né? E ele fazia um muro ali, um muro de tecido. No Santuário de Salomão, não. No Santuário de Salomão, o muro era de pedra. Mas havia ali na entrada um véu. Na porta ali havia uma cortina. Então, para você entrar no pátio, onde você levava o animal, onde o animal era sacrificado, você atravessava o véu. Então, esse véu você atravessava. Você podia entrar ali no pátio, você levava a vítima era apresentada ao sacerdote, ele avaliava a vítima, e aí, se estava tudo ok com a vítima, você mesmo matava, né? O ofertante matava a vítima, o sangue era recolhido num pote ali pelo sacerdote, e a vítima era queimada no altar de sacrifício. Então a vítima era ali cortada, devidamente cortada, segundo as recomendações bíblicas, e eram separadas as partes, era queimado tudo ali. Então o animal era queimado, mas o sangue era levado para dentro do santuário. O sangue era levado lá para dentro. Aí daí em diante o homem que levou o ofertante não entrava mais. Ele estava entrando figuradamente pelo trabalho do sacerdote. O sacerdote estava levando até Deus a oferta que foi apresentada pelo ofertante. E assim, né, ao receber a oferta lá dentro, então o homem era considerado purificado. O homem que levou a oferta era considerado purificado. Por que purificado? Porque, na verdade, o ofertante, diferente dos cultos pagãos, né, da época, o judeu ele levava a oferta não no sentido de comprar a bênção divina. Ele estava levando uma oferta de uma vítima que estava morrendo no lugar dele. Ele havia cometido pecados e agora ele levava uma vítima, né, uma oferta, e essa oferta, esse animal, morria no lugar dele, no lugar do pecador, porque quem deveria morrer era o pecador. Então era dessa forma que a ira de Deus era aplacada. Não porque ele fosse comprado, mas porque o que ele exigia foi pago, mas não foi pago pelo ofertante, foi pago por outra pessoa. E no caso, foi pago por um outro ser, um animal inocente que não havia cometido crime algum, não tinha pecados, não tinha mácula, era um animalzinho perfeito, e esse animalzinho morria então no lugar do ofertante. Como é que isso acontece na prática? Na prática é a mesma coisa. Jesus, ele é a vítima inocente. Ele morre no nosso lugar. E ele morreu por causa dos nossos pecados. É como se nós mesmos tivéssemos colocado ele na cruz.
Assim como o ofertante matava a vítima, nós matamos o Filho de Deus. Nossos pecados o crucificaram. Só que Jesus ele volta à vida no terceiro dia. E ele se apresenta diante do Pai agora para apresentar a oferta do ofertante aqui da terra, que somos nós. Nós que matamos o Filho de Deus. Jesus aparece lá diante do Pai, e ele apresenta as feridas e fala assim, ó, Pai, perdoa-os. Perdoa-os, olha aqui, meu sangue, Pai. Ele apresenta o sangue 3 vezes para cada ofertante, para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que aceitam Jesus como seu salvador pessoal. Jesus é quem atravessa o véu. Ele atravessa o véu, porque o primeiro véu, né, o ofertante podia atravessar, mas o segundo véu não. Então, esse véu aqui, o segundo véu e o terceiro véu, é o véu que é proibido ao ser humano atravessar. Mas agora existe um vivo caminho. E por esse vivo caminho eu posso atravessar o véu. O que é, na prática, atravessar o véu? O véu é aquilo que está me separando do Pai. Eu não consigo chegar até Ele, não consigo vê-lo. Mas agora, por causa de Cristo, que atravessou esse véu, o véu do santuário celestial, ele atravessou o primeiro véu e hoje ele já tem atravessado o segundo véu, porque ele está no Santíssimo, diante do trono de Deus, pleiteando e julgando a humanidade. Então nós podemos nos achegar ao Pai, ou seja, atravessar o véu, por meio do sangue expiatório de Cristo, por meio do trabalho de Cristo. Cristo ele é o nosso mediador, Cristo é o vivo caminho. Cristo é quem me liga ao Pai. Né? Falar em vivo caminho, é bom aqui mencionar, muitos pregadores costumam falar assim que as cortinas do santuário tinham nomes. Então, a primeira cortina era caminho, a segunda cortina era verdade, a terceira cortina era vida. Mas, na verdade, isso não está na Bíblia, isso não se encontra na Bíblia, não se encontra no Talmud, não se encontra na Mishnah, não se encontra em nenhum... na cultura judaica não existe isso. Eu, na verdade, não sei quem inventou isso aí. Eu não sei de onde surgiu. Então, é tudo muito bonito, né? Fica tudo muito bonito, parece que ali faz uma ligação maior ainda com Cristo, mas não precisa. O próprio texto aqui de Hebreus já declara que Jesus é como esse véu. É o véu por onde nós passamos para nos encontrar com o Pai. Através de Cristo, ou seja, passando por ele, nós chegamos até o Pai. Ele é o véu. Ele é tanto o primeiro véu, quanto o segundo véu, quanto o terceiro véu. Porque o trabalho dele é por etapas. Então, o primeiro véu representa a morte de Jesus, que é o que acontece quando atravessa. O segundo véu é o início do trabalho de Jesus no santuário celestial, pleiteando, ou seja, apresentando o seu sangue diante do Pai para que os nossos pecados sejam perdoados, o segundo véu, o trabalho do segundo véu. E aí vem o terceiro véu, que simboliza não só o trabalho de pleitear como advogado, mas agora ele também ele atua no juízo investigativo, o juízo dos justos, o juízo para que o justo, quando terminar todo o trabalho no santuário e Jesus voltar, receba de Deus a sua coroa, a coroa da vida, né? A coroa da vitória. Então nós receberemos o galardão depois de ter sido feito esse juízo no santuário. Essa é a terceira e última etapa do trabalho de Jesus no santuário. Por isso que ele é tanto o primeiro, quanto o segundo véu, quanto o terceiro véu. Cada véu, cada cortina representa uma etapa do trabalho que Jesus realiza, que Jesus realizou e que realiza por nós. Né? Ele começou aqui na terra e agora conclui esse trabalho no céu, que é onde está o verdadeiro santuário, construído não por mãos humanas, mas construída pelas mãos do próprio Deus. Né? Esse santuário não é eterno como Deus, ele foi criado um dia, nós não sabemos em que momento ele foi criado, mas ele é construção divina, não foi feito por mãos humanas, e é onde Deus, é onde Jesus e o Espírito Santo trabalham pela salvação da humanidade. Então ali os três poderes estão agindo para que eu e você tenhamos esperança, para que eu e você tenhamos conserto, para que eu e você possamos nos achegar ao Pai novamente, para que esse vínculo que foi quebrado por conta do pecado, esse vínculo que foi quebrado se refaça, para que ele possa ser restaurado, e aí eu tenha condições de estar novamente junto ao Pai, né, em companhia do Pai.
E isso é a nossa garantia de salvação, é a nossa garantia de vitória. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.